Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Este é um vídeo histórico. Ele traz provas incontestáveis da existência de algo que nós não sabemos o que é, a ciência ainda não sabe o que é, mas precisa tentar saber. O que vocês vão assistir a seguir, de início, pode parecer sutil, mas não é. A linguagem aqui vai ser praticamente técnica, de modo que todo mundo possa compreender no detalhe o que aconteceu. E nós vamos compartilhar com vocês essas informações aqui dentro da nossa proposta de atravessarmos juntos essa nova fronteira do conhecimento humano. Sugerimos fortemente que assistam até o final. Muito obrigada e bom proveito! Olá a todos! Vou contar algo que aconteceu no dia 29 de abril de 2020. Eu demorei para publicar esse vídeo, pois não só eu precisei de um tempo para assimilar o que aconteceu, como também precisei pensar sobre a melhor forma de contar sobre tudo isso para que cada um possa compreender e tirar as suas próprias conclusões. O canal Afinal que somos nós, em sua busca pela compreensão do que é a consciência, do que somos nós, investiga um universo que quase que só se apresenta a nós de forma subjetiva. Sabemos que é um enorme desafio compreender esse universo e somá-lo ao nosso universo palpável, material. A situação que apresentamos nesse vídeo é oposta. Encontramos algo que não procurávamos, inclusive parte desse algo não percebemos na hora, somente um mês depois. Só quem percebeu e registrou na hora foi a câmera fotográfica. Como físico, aprendi a sempre me curvar diante das evidências da natureza. O que vamos apresentar são fatos, são provas incontestáveis. O que vamos fazer com elas, não sei. O que elas significam, também não sei, mas elas estão aqui à nossa disposição. Convidamos todos a se fazerem estas mesmas perguntas. Antes de seguirmos adiante, pedimos desculpas pelo que talvez pareça um exagero de informações técnicas, mas elas são necessárias para que todos, leigos ou não, possam ter uma compreensão global e no detalhe do que vamos mostrar. Vamos aos fatos. No dia 29 de abril de 2020, eu estava em casa, trabalhando no escritório. Pouco depois do meio-dia, eu passei pela sala, a caminho da cozinha, olhei para a esquerda e vi a minha filha caçula e o namorado dela na varanda. Eles estavam olhando para o céu, bem para cima. E aí eu perguntei, brincando, o que vocês estão vendo? Um OVNI? E a minha filha respondeu algo assim, não sei, uma coisa diferente. Nesse instante, eu fui até lá, pois queria saber o que era. Eu demorei a enxergar o que eles estavam enxergando porque a minha vista já não é tão boa, mesmo de óculos. Parecia uma estrela no meio do dia e não havia uma única nuvem no céu nesse dia. E todos sabemos que não se consegue enxergar uma estrela no meio do dia. E essa luz, que naquele instante eu não sabia se ela se movia ou não, às vezes ela ficava mais forte e às vezes mais fraca, chegando até a desaparecer. Essa foto mostra o cenário que eu tinha diante dos meus olhos. Talvez ninguém note algo de diferente na foto, mas ao vivo era possível perceber a existência dessa pequena luz que lembrava uma estrela. Como eu tinha à mão um bom equipamento fotográfico e de filmagem que eu usava para fazer documentários e também para fazer as entrevistas desse canal, rapidamente eu peguei a minha melhor câmera, encaixei a minha melhor lente e montei este conjunto num tripé. As fotos seguintes mostram o que foi preparado e onde foi preparado. Aqui vemos a câmera Nikon D800 acoplada à lente Nikon AF-Zoom 80-200, ou seja, é uma lente que pode ter a distância focal variável entre 80 e 200 milímetros. Esta é a varanda da minha casa, e aqui podemos ver o equipamento montado e a vista do céu onde tudo aconteceu, exatamente no mesmo horário. Essa foto foi tirada no dia seguinte. Nessa foto, percebemos melhor a janela de vidro que existe entre nós e o exterior. Essa janela de vidro nos mostra o reflexo do prédio vizinho, que nos será muito útil, como veremos adiante. Aqui nós temos as explicações técnicas. As fotos foram tiradas usando o codec NEF,
que significa formato eletrônico da Nikon. E o tamanho dessas fotos é de 7.360 pixels por 4.912 pixels, equivalente a uma definição 8K. Os filmes foram feitos em uma definição menor, a chamada definição HD. A grande definição das fotos nos permitiu uma ampliação de até 10.000%, sendo que num dos casos essa ampliação foi feita até 15.000%. Nesta foto, vemos em close o reflexo do prédio vizinho na janela de vidro. Esse reflexo vai fazer o papel de um referencial fixo, permitindo-nos entender de forma precisa o movimento do objeto. O material que vocês vão ver vai ser mostrado na mesma ordem que ele foi fotografado ou filmado. Voltando ao dia 29. Depois que eu instalei o equipamento, voltei a encontrar o objeto no céu, aquele ponto luminoso cuja luz aumentava, diminuía e até sumia. Ele estava lá, aparentemente na mesma região. Passei a fotografar e a filmar alternadamente. Quando fotografamos, temos a vantagem da definição da imagem, mas não temos uma informação precisa sobre como ocorre o deslocamento do objeto e a forma como aquela luz se intensifica ou enfraquece. Isso só se consegue filmando o objeto, quando a definição é menor. Vamos então voltar àquela primeira foto. O objeto está lá. Mas dependendo de onde vocês estejam assistindo, se é através de um celular ou de um notebook, por exemplo, vai ser mais difícil perceber a presença dele. Ele é um pontinho branco, luminoso, no meio do céu. Para facilitar a localização desse ponto branco, colocarei um círculo vermelho em volta dele. Também para facilitar, a partir de agora até o final, colocaremos no canto superior direito de cada foto ou vídeo as informações técnicas, como especificações do arquivo, da lente que foi usada na câmera, da ampliação que foi feita na imagem e o horário mundial de acordo com o GMT, que é o Greenwich Mean Time, para que as informações possam ser compreendidas e analisadas em qualquer país. Também vamos enumerar as fotos. A primeira coisa que eu fiz foi tirar uma sequência de 9 fotos, numa velocidade aproximada de 3 fotos por segundo. Vejam agora essa sequência, incluindo a primeira foto que vocês já viram. Para facilitar a observação, deixamos cada foto por 1 segundo, mas vocês podem a qualquer momento pausar o vídeo para melhor observação. Para entender melhor o que aconteceu, vamos começar a ampliar as imagens. Como primeiro passo, vamos ampliar as fotos até que elas ocupem integralmente o espaço disponível na tela. Ao fazer isso, vamos escolher como ponto de referência fixo o reflexo do prédio vizinho na janela no canto direito inferior. Ao fixarmos essa referência, o movimento observado do objeto passa a ser o movimento real dele em relação a nós. O próximo passo foi ampliar cada foto a 2500%, colocando o objeto no centro de quadro. Notem que em algumas dessas fotos o objeto está mais alongado, com uma luz em cada ponta. Colocamos setas indicativas para ajudar a chamar a atenção para essas duas luzes. Em seguida, ampliamos tudo a 10.000%. Tiramos o círculo vermelho, mas deixamos as setas indicativas. Vejam as fotos. Vamos agora mostrar a mesma sequência de fotos na velocidade com que nós vimos as coisas acontecendo lá em cima. Como foram tiradas aproximadamente 3 fotos por segundo, mantivemos essa relação na edição e o resultado é a sequência que vocês vão ver a seguir. Repetimos 2 vezes a sequência porque ela é muito curta. Não é uma representação muito precisa do movimento, mas é uma boa representação da variação da forma do objeto. Depois dessas 9 fotos, mudei para o formato filme. Vejam o que foi filmado. A câmera não está fixa, mas conseguimos perceber o objeto, principalmente contando com o auxílio do círculo vermelho. Quando o círculo não está presente, é porque naquele instante não enxergamos o objeto. Não percebemos, em nenhum momento, qualquer som que pudesse ser associado ao que estávamos vendo. As imagens desse trecho de filme são as que mais se aproximam daquilo que nós enxergávamos ao olhar para o céu.
Vamos agora dar um close no objeto, mesmo que com menos definição do que nas fotos, para entendermos como que se dá a sua variação de brilho. Aqui, trocamos o círculo vermelho por retângulos vermelhos. Por favor, desconsidere um movimento trêmulo do objeto, pois ele é resultado da câmera não estar fixa. A câmera está instalada no tripé, mas ainda não foi totalmente fixada. Analisem a variação do brilho do objeto. Depois dessa sequência filmada, eu voltei a fotografar e as coisas ficaram mais interessantes e surpreendentes. Vocês vão ver uma sequência de 33 fotos. Mas antes de ver essas fotos, eu preciso fazer algumas observações. A primeira, no dia em que tudo isso aconteceu, a minha filha comentou que ela e o namorado tiveram a impressão de ter visto o objeto em 2 lugares diferentes. Eles chegaram até a questionar se seriam 2 objetos ou um só. Eu não tive essa percepção no momento, mas me lembro deles terem dito isso. Vamos escutar minha filha contando como foi. Eu e meu namorado estávamos tomando café aqui nessa varanda e foi mais ou menos na hora do almoço. E a gente estava olhando muito para fora porque tinham várias borboletas, a gente olhava um pouco o céu também. E ele é uma pessoa que observa muito o céu. Então, ele que primeiro viu que tinha uma coisa diferente. E ele me mostrou. E o que tinha era um ponto no céu que piscava, bem luminoso. E foi mais ou menos ali que a gente viu primeiro, quando ele surgiu. E a gente foi acompanhando ele por um tempo. E mais ou menos nessa hora, meu pai passou pela sala e viu nós dois olhando pra fora. E falou, o que vocês estão olhando? Um OVNI? E a gente falou, não sei, uma coisa diferente. Nessa hora ele veio até aqui, olhou pro céu, foi correndo pegar a câmera e começou a gravar e tirar foto. A gente foi acompanhando. E foi isso. E teve uma hora que a gente perdeu ele de vista, o ponto. E ele tava seguindo um curso. Então a gente tava tentando meio que calcular onde ele estaria pra tentar achar de novo. E a gente achou um ponto, só que em um lugar que não seguia esse curso. Então a gente pensou, será que tem 2? Só que já que a gente não viu o que estava seguindo o curso e esse que estava fora do lugar ao mesmo tempo, a gente achou que fosse só um. Um mês depois de ter iniciado a edição, eu me lembrei desse comentário da minha filha e resolvi então vasculhar detalhadamente cada uma das fotos para, quem sabe, encontrar mais alguma coisa. Eu fiquei maravilhado, perplexo, sem fôlego, ao descobrir que, sem perceber, eu havia registrado por 10 fotos um segundo objeto. Ele aparece desde a foto 8 até a 17. Ou seja, eu pensava que eu estava registrando a presença de um objeto, mas na verdade eu estava registrando a presença de 2 objetos. Colocamos um outro círculo vermelho em volta desse segundo objeto para ajudar na sua identificação. Colocamos até uma seta indicativa para ninguém deixar de ver. Esse segundo objeto tem um deslocamento muito mais rápido que o primeiro. A segunda observação. Até a foto 22, nós usamos a lente zoom na distância focal de 80 mm. Desde a foto 23 até a foto 33, nós usamos essa mesma lente zoom na distância focal de 200 mm. Então, nessas últimas fotos, a imagem está mais próxima. Mas as 2 partes dessa sequência foram filmadas uma em seguida da outra, com pouquíssimos segundos de espera, somente o necessário para mudar com a mão a distância focal da lente. A terceira observação. A partir da foto 23, o que enxergávamos mudou. Aquilo que parecia ter um formato físico passou a se apresentar como sendo uma mancha de luz. Mas as 2 partes da sequência mostram uma mesma trajetória, o que nos faz concluir que se referem a um mesmo objeto, só que na parte final ele se mostra sob uma nova forma. Vamos então ver essa nova sequência de 33 fotos, cada uma delas com a duração de 1 segundo.
Lembramos que onde não colocamos o círculo vermelho é porque não encontramos o objeto. Aqui temos o segundo objeto entrando em cena e rapidamente saindo de cena. Aqui voltamos a ter só um objeto. E a partir daqui passamos a ter uma imagem mais in close do objeto, o qual aqui parece ser uma mancha de luz. Vamos agora rever essa grande sequência numa velocidade próxima da real, sem as setas, usando o mesmo critério de antes, ou seja, de 3 fotos por segundo, para vocês terem uma ideia mais próxima do que nós estávamos vendo ao vivo. Uma vez que tínhamos 2 objetos para pesquisar, resolvi estudar um de cada vez, começando pelo objeto que vimos em primeiro lugar. O próximo passo foi fazer o que eu chamo de máxima ampliação possível completa, que é fazer a máxima ampliação possível que permita ver o objeto desde a foto 1 até a 33 num mesmo enquadramento fixo. Para isso, escolhi como referência ao fixo o reflexo do prédio vizinho, que se encontra à direita no canto inferior. Reparem como o brilho do objeto muda de foto para foto, e que em alguns momentos aqui também o objeto parece modificar a sua forma, chegando a mostrar 2 luzes. A partir da foto 23, como falamos antes, o objeto muda totalmente de forma, parecendo agora uma mancha de luz. Conforme também explicamos antes, as 2 partes dessa sequência foram fotografadas usando distância focal diferente, o que fez com que a imagem tivesse um tamanho diferente em cada uma das 2 partes. Mas para entendermos melhor o que está acontecendo, desde a primeira foto até a foto 33, precisamos sempre deixar a imagem do mesmo tamanho. E como é que nós fazemos isso? Compensando a diferença de tamanho das imagens na hora da ampliação. Por isso, vamos agora ampliar a primeira parte em 528% e a segunda parte em 233%. Para uma melhor observação, voltamos a ter 1 segundo por foto. Agora, vamos fazer uma ampliação maior, de 1.500% na primeira parte e 660% na segunda. As imagens que veremos nos mostram de forma mais clara o movimento do objeto, a sua variação de forma, às vezes com 2 luzes, às vezes com uma, às vezes com muito brilho, às vezes com pouco e às vezes com uma área escura. A partir da foto 23, o objeto parece se transformar surpreendentemente numa mancha de luz, cujo brilho também muda de intensidade. Com essa ampliação, só conseguimos ver o objeto até a foto 26. Notem que a primeira parte foi fotografada às 13 horas e 38 minutos e que a segunda foi fotografada no minuto seguinte e que cada uma delas parece mostrar um trecho de uma mesma trajetória. O próximo passo foi centralizarmos o objeto no quadro e fazermos uma ampliação da primeira parte em 2.500% e da segunda em 1.250%. Nessa ampliação centralizada, voltamos a ter desde a primeira foto até a 33ª, com exceção das fotos 27 e 28, em que não notamos a presença do objeto. Aqui fica bem mais nítido que o objeto parece ser uma nave física com luzes, talvez girando, com uma mudança surpreendente a partir da foto 23, quando passamos a enxergar manchas de luzes.
O passo seguinte foi uma ampliação de 5.000% na primeira parte e de 2.500% na segunda, sempre centralizando o objeto no quadro. E, finalmente, ampliamos em 10.000% a primeira parte e em 5.000% a segunda parte. Aqui não colocamos mais o círculo vermelho e voltamos a mostrar a sequência de fotos numa velocidade próxima da real. Após essas fotos, novamente alternei para a função filme, mas eu já não sabia se eu ia de fato conseguir filmar alguma coisa, porque entre ajeitar a câmera e olhar para aquele céu super luminoso, eu perdi o objeto de vista. Resolvi apontar a câmera na direção que eu havia visto o objeto pela última vez, fixei bem a câmera no tripé e filmei. No processo de edição, encontrei 2 trechos em que o objeto está lá. A seguir, o primeiro trecho. Esse primeiro trecho tem 10 segundos e vocês podem ver o objeto dentro do retângulo vermelho. Mexemos um pouco no enquadramento sem interromper a filmagem e capturamos esse segundo trecho em que o objeto aparece. Da mesma forma, o objeto está dentro do retângulo vermelho. Reparem como, com a câmera fixa no tripé, o movimento dele é retilíneo e a variação de brilho é grande. Agora vemos o primeiro trecho filmado ampliado em 1000%. Não só há uma variação de brilho, mas também há momentos em que a imagem mostra partes escuras do objeto. E agora o segundo trecho ampliado em 700%. Os momentos com áreas escuras estão de acordo com as imagens das fotos que acabamos de mostrar. Como dito antes, com a câmera fixa no tripé, percebemos que o deslocamento é retilíneo. A pequena vibração da imagem que notamos é causada pela pequena vibração do conjunto câmera mais tripé. Agora chegou o momento de voltarmos a ver aquelas fotos que mostravam um segundo objeto. Que objeto é este? Vamos rever aquela sequência de 33 fotos numa velocidade próxima da real. Reparem que o segundo objeto aparece entre as fotos 8 e 17. Eis o segundo objeto. Resolvi fazer a maior ampliação possível que ainda mostrasse o segundo objeto em todas as 10 fotos, ou seja, ampliei a imagem em 600%. Vamos usar essa pequena sujeira na tela, indicada pela seta, como referencial fixo desse novo enquadramento. Para o maior conforto na observação, deixamos novamente cada foto por 1 segundo. Na hora em que analisei essas fotos pela primeira vez, percebi que as imagens do segundo objeto pareciam borradas em cada foto de um jeito. Aí eu pensei, será que o objeto se move rápido demais e o tempo de abertura do obturador da câmera é muito grande para a velocidade dele? E eu também interpretei que, como a direção do movimento do objeto mudava, era natural que o tipo de borrado na imagem também mudasse. Mas eu não me convenci totalmente dessa interpretação, porque isso não aconteceu no primeiro objeto, apesar de que visivelmente havia uma grande diferença de velocidade entre um objeto e o outro. Então eu pensei, vou fazer uma sequência ampliada dessas 10 fotos com o segundo objeto centralizado no quadro. Quem sabe isso me mostre alguma coisa interessante que eu não tenha visto. Após alguns testes, resolvi fazer uma ampliação de 5.000%. Mas para que fique bem clara a correspondência entre cada foto e a sua ampliação, vamos fazer aqui uma ampliação gradual de cada uma delas até chegar aos 5.000%. Vejam a seguir. Começando pela foto 8, em seguida a 9, a foto 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15,
a 16 e, finalmente, a 17. Agora vejam a sequência das 10 fotos com o objeto ampliado a 5.000% e centralizado no quadro. Quando eu vi isso, fiquei chocado, sem palavras. Na hora da ampliação, eu já comecei a achar que aquilo não eram imagens borradas, mas quando eu vi essa sequência de fotos, o impacto foi muito além do que eu poderia imaginar. Afinal, o que estamos vendo? É uma nave que, para se locomover, assume diferentes formas que lembram asas se movendo, ou são asas de verdade e o que estamos vendo é um ser alado? Esse objeto, nave ou ser, tem luz própria, pois a parte que lembra asas é inteiramente branca e não tem sombras. E quando a gente viu tudo isso a partir do chão, a gente enxergava um brilho mais forte que o brilho de uma estrela. E ainda, além de emitir luz própria, na mesma intensidade do primeiro objeto, esse segundo objeto apareceu simultaneamente com o primeiro objeto, o que é uma fortíssima indicação de que eles estão relacionados. Eu nunca imaginei que um dia eu registraria algo assim na minha vida. Eu ainda estou chocado, boquiaberto e maravilhado. Vou agora mostrar essas mesmas 10 fotos ampliadas a 10.000%, repetindo a sequência 3 vezes na velocidade que eu acredito que seja próxima da real, sem o círculo vermelho, sem nenhuma outra informação na tela, para aumentar ainda mais a percepção do que estamos vendo. Para mim, o impacto é imediato, é de tirar o fôlego. Reparem nas 2 últimas fotos em que o objeto, nave ou ser, parece estar planando. Mas isso ainda não é tudo. Não sei se alguns de vocês repararam em algo diferente na foto 11. Vou mostrá-la para vocês numa ampliação a 15.000%. Reparem nesta foto que mais ou menos perpendicularmente à parte branca, ou seja, na vertical, vemos algo com uma cor diferente que não é o azul do céu. Alguns também poderão dizer que parece haver uma parte escura em cima e outra mais clara embaixo. Alguns até poderão chegar a pensar que pode ser um corpo. Buscando encontrar uma forma de investigar ao máximo o que estamos vendo, fizemos também uma cópia da foto em preto e branco, aumentando bastante o contraste. Fica mais evidente ainda o formato do que vemos. Fica evidente que existe ali algo além da parte branca que lembra asas. As possibilidades que passam pela minha cabeça são todas desafiadoras. Mas uma coisa para um físico é sagrada. Nós jamais questionamos uma evidência física. Nós sempre nos curvamos a ela e passamos a tentar compreendê-la. O que vocês viram aqui é a pura realidade. Bem-vindos a ela. Esse vídeo que vocês estão vendo foi publicado na definição 4K, para que cada um possa fazer a sua própria análise ampliando as imagens. Essas fotos e filmes estão também à disposição de qualquer organização científica ou governamental que queira fazer uma investigação própria. É possível que muitos ainda assim fiquem na dúvida, e eu não os recrimino, pois no fundo eu acho que talvez eu também ficasse, mesmo vendo todo esse material. Mas convido vocês a assistirem várias vezes e a mostrarem esse vídeo para amigos e também para pessoas com formação em ciências exatas, como engenheiros, químicos, físicos e matemáticos, que talvez tenham mais facilidade em colocar questionamentos numa situação como esta. Gostaria de finalmente fazer uma breve reflexão sobre o canal Afinal o que somos nós. Nesse canal, em nossa busca da compreensão do que é a consciência, recebemos informações através de entrevistas, sobre as quais não temos como obter evidências físicas por serem experiências subjetivas. As únicas exceções são as situações em que a pessoa, durante uma EQM, presencia um acontecimento na nossa dimensão material, e esse acontecimento é confirmado por alguém que estava fisicamente presente nele.
Essa subjetividade, sem dúvida, torna mais árduo o caminho de obtenção do conhecimento. No caso aqui apresentado dessas fotos e filmes, as evidências físicas se apresentaram a nós sem terem sido buscadas. Inclusive, o segundo objeto não foi percebido claramente no dia. Naquela imensidão de céu azul, era difícil entender por que aquela luz piscante parecia ter sido vista em mais de uma posição. Teria sido impressão nossa? Para concluir que eram dois objetos e não um, nós precisávamos ter visto os dois ao mesmo tempo, mas nós não vimos. Quem viu foi a câmera. O segundo objeto, nave, ser ou o que quer que seja, só foi descoberto quando as fotos foram detalhadamente investigadas um mês depois no processo de edição. O que mostramos aqui são evidências físicas inéditas, são provas incontestáveis da existência de algo que talvez esteja muito além da imaginação da maioria de todos nós. Esses objetos, naves, luzes ou seres estiveram aparentemente presentes na mesma dimensão em que nós vivemos, e a ciência não sabe o que são e nem como isso é possível. Parece que uma nova janela se abre. Uma linda e bem-vinda janela. Que os cientistas se debrucem sobre ela. Que todos nós nos debrucemos sobre ela. Para finalizar, editei um resumo das imagens que vimos numa montagem lado a lado, repetindo a sequência algumas vezes. Do lado esquerdo temos o primeiro objeto, que mais parece uma nave. No meio temos as manchas de luz, que surgem na mesma trajetória do primeiro objeto e aparentemente no lugar dele. E do lado direito temos o segundo objeto, que seria ou uma nave que ao se mover lembra um bater de asas ou um ser alado. Apresento essas imagens como um convite para todos refletirmos sobre o que de fato somos nós. Mais do que nunca, esta é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?